Bom, vamos então agora falar dos ratos. Os ratos são indicadores de um roubo, uma perda, quando próximos da pessoa materializam a recuperação de um objeto ou situação roubada, perdida. Se distante, a perda é irreparável. Então essa é a definição trazida por Philippe Lenormand em 1846, referente à Carta dos Ratos. Então a Carta dos Ratos ela vai ser uma carta conectada a perdas, tá? Quando ela estiver próxima do consulente, então, pode haver a recuperação, né? De algo perdido, de algo que se perdeu. Quando distante, então, esse objeto, essa perda é irreparável. Vamos mais a fundo agora um pouquinho na definição. Então, como eu falei ali anteriormente, ela traz perda, desgaste, doenças, tá? Também é uma carta relacionada à doença. A gente vai ver bem a fundo essa questão do desgaste, que é muito normal da Carta dos Ratos, porque o que a gente tem que pensar? Que o rato rói, né? Então a gente vai usar muito esse termo com a Carta dos Ratos, rói. A Carta dos Ratos, ela é uma carta que a gente vai ver que ela vai roer para todos os lados. Ela vai roer acima, vai roer abaixo, vai roer antes e vai roer depois. Isso nós já vamos falar, tá? Então também fala de doença, né, da deteriorização da doença, da saúde, né, de deteriorizar a energia vital do consulente, a saúde. Então aí vem o cansaço, a fadiga, o estresse. Então é uma carta que, para mim, ela é a carta mais negativa do baralho cigano. Tá? Ela supera a carta do caixão, ela vai superar a carta da foice, ela vai superar muitas outras cartas. Ela vai ser para nós aqui a carta mais negativa do baralho cigano. Tá? Porque mesmo o efeito positivo dela, ele ainda assim é um efeito negativo. Tá? Então rói para tudo que toca neles, estraga, rói para todos os lados. Absolutamente toda carta que o rato toca, ele rói, tá? Então a gente vai pensar assim, o efeito dela só vai ser positivo, por exemplo, se o rato estiver roendo a montanha, tá? Porque daí ele tá roendo esse obstáculo, tá? Diminuindo a força desse obstáculo. Então por isso que eu disse que mesmo quando ele está num sentido positivo, ele ainda é negativo, ele ainda continua roendo, tá? Ele só vai ser bom se ele estiver roendo cartas negativas, certo? Se essa carta negativa não estiver somando o potencial negativo da carta dos ratos, e nós vamos ver tudo isso, tá? Então ela vai simbolizar problemas que oprimem, pensamento negativo, angústia, tormenta, representa também astúcia e determinação empenhada para conseguir realizar os próprios projetos, tá? Porque também tem esse outro lado aí, que daí é um lado positivo da carta dos ratos, tá? Que é vamos botar assim, ó. Geralmente a carta dos ratos também vai estar falando de um esforço muito grande, de uma, sabe? Porque o ratinho, ele continua, trabalha, né? Ele continua roendo, ele continua trabalhando, ele continua indo em frente, ele vai roendo obstáculos, ele é determinado, né? Ele vai abrindo caminho. A gente tem esse problema com o rato, né? O rato, ele vai lá num armário, ele rói, ele abre saco, ele vai... Exatamente esse o sentido que a gente está falando aqui, tá? Então, é uma carta, sim, que vai falar de um esforço muito grande, árduo, né? Que também vai estar tentando aí, vai estar roendo obstáculos, vai estar abrindo caminho, tá? Mas não esqueçam, ela é uma carta negativa, tá? Então pode ser um esforço, algo muito desgastante, tá? Que vai muita energia vital para isso. Então ali também a gente falou, né, graves problemas e destruição, né, eles são destruidores. Essa carta também pode indicar correria e agitação, como a gente mencionou, a procura de 1000 direções de soluções para os seus problemas, né, como eu mencionei anteriormente. Muitas dessas direções não vão dar em lugar nenhum. Diz a tradição que se a carta dos ratos estiver na vizinhança ou em contato com a carta do consulente, os objetos perdidos ou roubados vão ser recuperados e que
Caso esteja distante do consulente, corre-se o risco de nunca mais encontrar ou recuperar esses objetos. Então, essa foi a definição trazida lá atrás por Philippe Lenormand. Por isso que é importante a gente ter um conhecimento maior das definições do método alemão de tiragem de cartas, da posição das cartas, porque não se trata só de olhar ali aquele ratinho, falar que é roubo, falar que é desgaste, falar que é algo que corrói, que causa muita destruição, que pode ser doença. A gente tem mais definições trazidas pela experiência de outros cartomantes mais antigos, ou, por exemplo, do Philippe Lenormand, que veio trazer esse baralho como leitura, tá? Porque na história diz que foi a Madame Lenormand. Mas, de fato, a Madame Lenormand, ela usava outros baralhos. Então, Philippe Lenormand veio aí se apossando dessa fama, né? Que dizem que não era sobrinho dela, outros dizem que poderia ser. Ele se intitulava sobrinho da Madame Lenormand. Mas, de fato, foi ele que trouxe aqui essas definições para nós do Petit Lenormand, tá? Então, a gente pode ter aí que ele se apossou da fama da Madame Lenormand, mas foi ele que trouxe, resumindo, foi ele que trouxe esse contexto, né? Então vamos dizer que ele consagrou esta carta neste significado e nós ampliamos, mas sem perder o significado original das cartas. Então a gente tem que ter ali mais de uma maneira de interpretar esta carta. Philippe Lenormand fala muito de significados dentro da mesa real. Então, na mesa real, todas as cartas iriam sair, né? Então, ele trabalhava muito com a questão da proximidade para dar sentidos diferentes de acordo com a maneira que as cartas caíam na mesa real. Então, a gente tem na mesa real que, se a carta dos ratos estiver próxima à carta do consulente, ele pode estar recuperando coisas perdidas, algo que se perdeu, algo que foi roubado. Se estiver longe, essa perda vai ser irreparável para o nosso consulente, tá? Não vai recuperar, tá? E aqui na tiragem de linha, em outras metodologias, a gente também vai estar aí colocando a carta dos ratos nesse contexto que nós estamos conversando aqui. Por isso que eu trago assim slides, né, gente? Porque é muita coisa, às vezes, para falar sobre uma carta e depois nós vamos aprofundando mais e mais camadas das cartas, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, não é bom limitar-se a essa regra. Bom, como eu falei, a perda trazida pela carta dos ratos, ela vai estar muito, muito, muito ligada à energia. Pode ser saúde. Também vai estar ligada a questões materiais. É uma daquelas cartas que dançam, né, entre os planos. Ela tanto vai falar aqui do plano físico, material, né, como vai falar do plano espiritual, também vai falar do plano sentimental, emocional, né, do nosso consulente. Então é uma daquelas cartas que, como eu falei, ela é a carta mais negativa do baralho cigano. Entende? Ela atua em todos os planos, né? Então ela vai pegar o plano material, o plano emocional, o plano espiritual, o plano físico, né? Tá? Então vamos lá. As cartas ao redor da carta dos ratos vão dar mais detalhes do tipo de desgaste. Então, nós vamos ter que a carta acima da carta dos ratos vai estar influenciando na carta dos ratos. A carta à direita vai estar dando detalhamento, né? Vai estar descrevendo essa perda. Então, a gente vai ter nestas cartas, tá? Que tipo de desgaste é esse? Que tipo de perda é essa trazida pela carta dos ratos? Agora, vamos aqui a alguns exemplos. Eu trouxe aqui para vocês exemplos com o Petit Lenormand xamânico, né? Já que a gente está falando aí dessa força, dessa energia, né? Então eu resolvi trazer com o Petit Lenormand xamânico aqui alguns exemplos para vocês. Tá? Acompanhada pela carta do Cavaleiro das Cegonhas, traz de volta o que se perdeu, o que foi roubado ou pessoas desaparecidas, tá? Isso trazida ali com a carta do Cavaleiro, com a carta das Cegonhas, tá?
Aqui, ocupando a primeira posição em uma leitura, representa ansiedade, preocupações, estresse, que algo está roendo, afligindo emocionalmente o consulente, e a razão pode estar nas cartas vizinhas, tá? Então, botei ali em cima, acima a gente tem a carta da criança, né? E assim por diante, tá? A criança pode ser uma preocupação relacionada a um filho. Os peixes pode ser preocupação relacionada a dinheiro, vai falar muito em dívidas, tá? Ratos, peixes e anel, pagamento de uma fatura e assim por diante. Esses são alguns exemplos, tá, que eu tirei do livro da Odete Lopes Maza, tá, que ela vem trazendo essa experiência dela em leituras, o que significavam estas combinações, tá? Bom, agora então vamos para a ficha técnica da carta dos ratos. A polaridade, então, como mencionei, vai ser negativa, extremamente negativa. A gente vai ter como palavras-chave roubo, perda, desgaste, perda gradual ou parcial, tá? Muito importante isso aqui. Na carta dos ratos, a gente muitas vezes vai ter que algo está sofrendo perda gradual, ou melhor, não se perdeu ainda, mas está se desgastando, está se deteriorando, tá? Risco de assalto, traição, infidelidade também vão estar dentro da carta do rato, desconfiança, redução, tá? Pode falar em perda de peso, perda de saúde, perda de dinheiro, perda de trabalho, tá? Redução de peso, redução de trabalho, tá? Vai falar em extinguir gradualmente, esgotar, desaparecimento, muito forte esse significado, desaparecimento, falta, mercadoria de segunda mão, de baixo valor, danos materiais, prejuízo, ruína, decadência, pobreza, destruição, ganância, abandono, privação, desperdício, doença repete 2 vezes, tá? Mas aqui venho especificando que é de sistema nervoso, do estômago, infeccioso, corrupção. Aqui, ó, gente, na carta dos ratos, como não poderia deixar de falar, também vai falar em sujeira. Sujeira, contaminação, algo infeccioso, tá? Então, essa e mais algumas outras palavras-chave. Ali a gente também tem que é nojento, que tem energia negativa, maus hábitos, desagradável, aborrecimento, tudo conectado à simbologia do rato, né? Se você achar mais palavras-chave, você pode botar na sua ficha técnica, tá? Não esqueçam isso que eu vivo falando para vocês. Façam a ficha técnica das cartas de vocês, certo? Eu usei aqui a minha ficha técnica, trazendo aqui o principal para vocês e deixei aí espaço para vocês usarem a criatividade de vocês, estarem trabalhando aí nas fichas. Então aqui agora a gente vai ter a parte dos substantivos, que vai falar em desgaste, prejuízo, doença, estresse, perda, roubo, ansiedade, deteriorização. Adjetivos: corrosivo, desgastante, furtivo, oculto, prejudicial. Verbos: corroer, desgastar, roubar. Naipe é o 7 de paus, elemento fogo, trabalha no plano espiritual, tá? Tem uma energia de lutas, de desafios. Vai falar em energia drenante, em necessidade de defesa, vigilância para evitar perdas. Tempo e duração: é uma carta lenta, gradual e que vem, tudo é de pouquinho em pouquinho, tá? Pingadinho em pingadinho, certo? Ah, como que vai acontecer tal coisa? Gradativamente, não vai ser algo que vem como um todo de uma vez só. Não, é algo que vai ser gradativo, tá? Então, fala em graduar alguma coisa, né? Em fazer em porções pequenas. Objetos pequenos, coisas partidas. Pode falar em cofre, caixa, comida, mantimento. Locais: armazéns, depósitos, lugares em que se guarda coisas, caixas e lugares sujos, tá? Profissões: contador, estoquista, auditor, administrador financeiro. Personalidade:
Ansioso, preocupado, atento, observador, atento a situações ocultas ou furtivas, desconfiado, ciumento, tendência de acumular coisas. Aqui a gente vai ter a descrição do acumulador na carta dos ratos. Frisem isso aí na apostila de vocês. Vai falar em estresse, objetos, bagunça, guarda ressentimentos, meticuloso, cuidadoso, energia corrosiva. Tipo físico: estrutura delgada, uma pessoa pequena, mas resistente, olhos atentos e vigilantes, mãos ágeis, tá? Trabalha com as mãos, pode ter a aparência de uma pessoa cansada, uma pessoa discreta, não gosta de chamar atenção, mas é muito perceptiva. Eu já conheci uma pessoa que ela era descrita pela carta dos ratos. Toda vez que se fazia uma pergunta referente a essa pessoa, ela era descrita como a carta dos ratos. Essa pessoa, ela era da área da saúde, então não tinha a ver com sujeira. É por conta disso. Era uma pessoa pequena, era uma pessoa de estatura baixa, pequenininha, né, delgada, e ela era uma pessoa muito ligeirinha, tá? E era uma pessoa muito perceptiva que não gostava de chamar a atenção, né? Mas era muito observador. Então, era muito engraçado a questão da carta dos ratos, né? Ali sempre aparecia para essa pessoa. Então, vamos falar agora aqui do plano sentimental. Vai ser uma pessoa ciumenta, com desconfianças, insegura. Inclusive, essa pessoa em questão que eu falei agora para vocês era uma pessoa extremamente insegura, mas que não demonstrava. Era uma pessoa que não demonstrava a sua insegurança, mas era uma pessoa extremamente insegura com questões suas, né? Não era uma pessoa ansiosa. Então, assim, às vezes o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente tem que peneirar, tá? Não é tudo ali do rato, quando estiver descrevendo uma pessoa, não é que tudo do rato se aplique, mas muitas características, tá? Então, a gente tem que saber peneirar. No plano material e financeiro, vai falar em pequenos furtos, em sofrer perdas, em desgaste, despesas inesperadas, prejuízo, pode ser um prejuízo oculto, tá? Vai falar em sofrer uma deterioração. No plano espiritual, pode falar em vampirismo, obsessor, energia drenada, necessidade de limpeza e proteção. Lembra que fala também energia negativa, né? Pode ser uma pessoa muito negativa. Na saúde, doenças infecciosas, crônicas, necessidade de reforçar as defesas. E no conselho, fique atento às pequenas perdas. Proteja o que é seu, cuide com desgaste físico, emocional, mental. Evite desgastes desnecessários, organize-se, faça uma pequena limpeza e manutenção, haja com prudência. Então, aqui, quando aparece a carta dos ratos na casa de conselho, está se referindo a estes elementos. Certo, pessoal? Então, sobre a carta dos ratos, era isso. Beijo grande no coração de vocês e até a próxima carta.